Eu sou a Renata Araújo, atriz, gestora cultural e advogada. Na minha trajetória profissional enquanto artista, eu participei de processos em que eu discuti questões de gênero e também tratei de temas voltados para a primeira infância. Já como produtora cultural e gestora cultural, eu tive a oportunidade de trabalhar com diversos artistas em diversos processos na área do teatro, com companhias de teatro, na área de dança, música, em diversas vertentes, com grupos, cantores, singles, e também trabalhei em instituições. Trabalhei no Museu Afro Brasil, no Emanuel Araújo, em que eu fui coordenadora de produção. Já no Instituto Tomi Otaki, eu coordenei 2 projetos socioculturais e na administração pública eu trabalhei na Secretaria Municipal de Cultura e na Fundação Teatro Municipal. Passei por diversos cargos, assessora, coordenadora, gestora, diretora e passei por 14 equipamentos. E nesse processo todo eu compartilhei, vivenciei, troquei com diversos artistas, tanto nacionais quanto internacionais. Para tudo isso, o ponto de maior destaque é pensar em tudo como processo. Nesse processo, o artista é o ponto central, porque tudo é complexo e na sua complexidade o artista faz com que essa engrenagem funcione sendo o elemento principal. Arrisco a dizer até que se não fosse o artista, nem mesmo as instituições culturais existiriam. Voltando nessa complexidade do artista, é preciso canalizar toda essa potência, porque dentro dessa subjetividade a gente tem que encontrar o objetivo. E há algum tempo eu uso a recomendação que todo artista deve ser gestor de si, por inúmeras razões. Esse vídeo é para você que é artista ou está estudando para ser artista e se sente perdido em relação a planejamento. Não sabe nem o que é planejamento. A gente vai falar sobre isso hoje e ativar esse artista gestor de si. Primeiro, a gente vai entender o conceito do que é ser artista e do que é ser gestor. Para isso eu vou pegar até minha colinha aqui para falar para vocês. Vamos lá. Artista. Substantivo masculino e feminino. Quem exerce uma das belas artes, especialmente pintura ou escultura. Pessoa que interpreta uma obra musical, teatral, cinematográfica, coreográfica, ator, cantor, dançarino, artista de cinema. Indivíduo que demonstra ser sensível ao considerado artístico, que tem gosto pelas artes plásticas. Pessoa que exerce um ofício com gosto. Que mais? Pode ser um adjetivo também. Que revela sentimento artístico, que se diz talentoso, que exerce alguma arte ou tem gosto pelas artes plásticas. Que canta, dança, interpreta, atua, pinta. Exemplo, uma criança artista. Essa definição não basta para entendermos o que é um ser artista. Porque o artista é um ser social e ele está conectado com o que acontece no mundo, com o que reverbera na sociedade. E é através da sua arte que ele fala sobre questões universais: angústia, alegria, amor, esperança. A obra de um artista está racionalmente ligada à área de atuação dele. Então a gente tem música, dança, teatro, artesanato, literatura, arte digital, quadrinhos, cinema. O artista é aquele que está disposto a criar, recriar ou reproduzir obras de arte. E mais do que isso, ele acredita que a sua vida, que a sua criação artística é elemento essencial para o desenvolvimento da arte e da cultura. O artista é movido por uma necessidade de falar sobre coisas do cotidiano, coisas novas, coisas diferentes, de maneiras diferentes. E essa vontade,
Essa inquietação é que faz com que ele se transforme e coloque em prática várias de suas ações que impactam diretamente a sociedade. Agora a gente vai para o conceito do que é ser gestor. Eu vou pegar minha colinha de novo, tá bom? Olha só. Já o gestor é um substantivo masculino e o indivíduo responsável pela administração, pelo gerenciamento, planejamento, organização, controle e direção dos bens ou dos negócios que pertencem a outra pessoa, empresa ou instituição. É um administrador, um gestor escolar, um gestor de empresas, um gestor financeiro, um gestor cultural. Como adjetivo, ele é aquele que é capaz de administrar, de gerir um departamento. O gestor é aquela pessoa responsável por processos. Ele organiza os objetivos, planeja as metas e delega tarefas para que os colaboradores consigam colocar em prática o que ficou definido. Ele sabe negociar, distribuir tarefas, bem como mostra segurança e respeito pelo trabalho de seus colaboradores. Ele controla e acompanha o desenvolvimento de cada ação. É um agente que administra pessoas, projetos, serviços e processos. O gestor é alguém que lidera o processo de elevação das condições de ação de um grupo de pessoas. Esse é um conceito que o Mário Sérgio Cortella, filósofo e professor e autor, fez sobre o que é ser gestor. Uma vez que o gestor desenvolve estratégias para as atividades que são desenvolvidas e é um agente de mudanças que usa muito também da sua intuição. E trazendo para o conceito da área da cultura, como sintetiza Rômulo Avelar em seu livro O Avesso da Cena, o gestor cultural é o profissional que administra grupos e instituições culturais, intermediando relações dos artistas e dos demais profissionais da área com o poder público, as empresas patrocinadoras, os espaços culturais e o público consumidor de cultura, o que desenvolve ou administra atividades voltadas para a cultura em empresas privadas, órgãos públicos, organizações não governamentais e espaços culturais. Terminadas essas definições, eu sei que você deve estar se perguntando, como é que eu vou fazer esses dois profissionais coexistirem? E ainda, se o gestor é uma pessoa que gere processos, pessoas e equipe, o que é ser artista gestor de si? Partindo do preceito que ambos profissionais têm plena conexão em suas ações, tanto o artista quanto o gestor, a gente vai agora se aprofundar nessas similaridades. Por exemplo, o artista, por mais que ele fale que ele não é gestor, que ele não conheça, que ele não faça e por aí vai, intuitivamente, quase que de forma inerente, ele desenvolve estratégias de gestão. Eu arrisco a dizer que todo artista já é gestor, no seu modus operandi da sua criação artística. Por exemplo, ele precisa pensar o que ele vai fazer, ele precisa dominar a técnica do que ele vai fazer, ele precisa estabelecer formas de contato com o público que vai receber essa ação. E só de pensar nesses 3 itens, ele já está conectado e atuando de forma como um gestor. A subjetividade do trabalho do artista é a questão central, que faz parecer que ele não tem nenhum tipo de planejamento na condução da sua obra. Mas como eu acabei de falar, tem, de forma intuitiva, mas tem. O que acontece? São algumas perguntas que levam ao processo e ao produzir uma obra de arte. Essas perguntas, elas às vezes são respondidas ou não. Por quê? Porque não tem um objetivo claro. É o que diferencia o artista de um atleta, por exemplo. O atleta, ele tem um objetivo claro, ele tem uma conclusão do seu trabalho. E todo o trabalho do artista é processo, sempre, mesmo que atinja o público. Por quê? Você tem o retorno do que o público sentiu e se transformou e por aí vai. Então, é uma arte viva, é um processo vivo e incessante.
A diferença aqui é como estruturar e transitar sobre esses dois eixos de forma consciente. É uma forma de pensar a sua vida. Porque a gente fala, quero ser artista. Ah, tá, quero ser artista. Para ser artista, você tem que dominar técnicas, você tem que entender de linguagens, você tem que entender de pessoas, você tem que observar o que acontece na sociedade. São preceitos básicos. Hoje, você tem que dominar outras áreas. Você tem que transitar em outras disciplinas, né? A maior parte dos artistas que a gente conhece com grande destaque profissional, eles são pessoas que tiveram outra formação, que tiveram uma vivência diferenciada e isso aproxima eles do público, porque eles têm estratégias, eles têm formas de chegar ao público que tenha retorno, seja financeiro, emocional, simbólico, não importa, tem uma conexão. E isso reverbera na vida dessa pessoa a ponto que ela possa viver da sua arte. Você tem que ter habilidades em outras áreas, mesmo que você fale, eu vou ser só artista. Para ser só artista, você tem que ampliar os seus horizontes, porque nos dias de hoje você não vai conseguir ser só artista se você não for um artista multidisciplinar. Quando eu falo de ser multidisciplinar, eu falo sim de outras áreas que às vezes não são tão conectadas com a área das artes, mas que te traz um conhecimento técnico, um conhecimento que vai ajudar nas suas tratativas e desenvolvimento dos seus processos artísticos. Por que não fazer um curso livre sobre gestão ambiental, sobre questões que estão em potencial acontecendo na sociedade? A obra que você vai fazer vai ter conexão com outras áreas, não pode pensar tudo em caixinhas, entendeu? Porque estudou isso, não é só para quem vai trabalhar com isso. Não, isso vai potencializar a sua vida como artista, porque você vai entrar e se conectar com outras áreas, com outras pessoas, com outras formas de pensar. E isso é com certeza um elemento base para o trabalho de um artista. E daí eu vou trazer para vocês agora um questionamento que é para a vida e para o processo artístico e para o processo de gestão do seu produto artístico. Então, vale para 3 esferas. Planejamento. Como fazer o planejamento? Eu digo que a gente tem que ter um planejamento para a vida. Então, quando eu escolho ser artista, foi um planejamento, escolhi. O que eu preciso fazer para ser artista? O que é ser artista? E essas perguntas fazem parte do planejamento. Como eu vou fazer a minha arte? O que eu preciso para fazer essa minha arte? Essa pergunta faz parte do processo artístico e é planejamento. Como eu vou vender essa minha arte? Como eu vou viver dessa minha arte? Como eu vou chegar ao público? Essa pergunta faz parte do planejamento e é uma estratégia de gestão. Então, a partir de agora, a gente vai colocar passo a passo o planejamento. E tudo que eu for falar vale para a sua vida, para a sua forma de agir como artista e para as suas noções de gestão, para você não ficar à mercê, falando que não entende nada dessa coisa de gestão cultural. Precisa entender, precisa ter pelo menos noção do que está acontecendo para entender o trabalho do seu produtor, para entender o trabalho das instituições culturais que vão expor ou que vão receber o seu projeto cultural, o seu produto cultural. Então, vamos lá? Passo a passo?
eu quero fazer? É uma pergunta chave para tudo na sua vida. O que eu quero fazer como pessoa, o que eu quero fazer como artista, o que eu quero fazer como gestor. Já falei isso até no bloco anterior. Mas o que eu quero fazer, ele vale para você delimitar e entender cada passo seguinte da realização do seu projeto. E eu digo projeto por quê? Porque um produto cultural, ele para existir, houve um projeto. Ainda que o artista seja, sabe, mais livre e que tenha feito as coisas de forma mais intuitiva, na cabeça dele existia um projeto, existia um processo. Então, eu gosto de trazer, até pela minha vivência como gestão, eu sempre transformo o produto cultural em um projeto. Esse projeto, ele tem o seu objetivo. O que eu quero fazer? Eu quero fazer uma peça de teatro, eu quero fazer uma música, eu quero fazer um show musical, eu quero fazer um livro, eu quero pintar um quadro, eu quero fazer uma exposição, eu quero tirar uma fotografia. Parece básico, mas não é. E não é porque se eu não colocar no papel o que eu quero, a probabilidade de não sair do papel, de não se realizar, é muito grande. Então, eu preciso saber o que eu quero fazer. E eu te convido sempre para pensar nessas 3 esferas. Na vida, como profissional, como pessoa, como ser humano, está intrínseco, você não deixa de ser um ser humano no seu exercício profissional, você não deixa de ser um profissional enquanto ser humano, né? E tudo está interligado. No processo artístico, pensando no processo, o que eu quero fazer de forma clara, ainda que de forma processual, né? Como a gente já tinha falado no começo do vídeo, que não tem um objetivo. É estranho falar, você precisa de um objetivo num processo que não tem objetivo, mas existe um objetivo, pelo menos subjetivo, que vai me levar a realizar um processo para atingir. Nem que eu não atinja aquilo, vou até refazer aqui a minha frase para não ficar dúvida. Eu quero fazer uma peça de teatro, é um objetivo geral. Eu quero fazer uma peça de teatro que aborde a questão do feminicídio. Daí, no processo, eu começo a ver que eu não quero falar sobre o feminicídio, que eu quero falar sobre o papel da mulher no mercado de trabalho como ferramenta da violência. Estou dando um exemplo aqui meio absurdo, mas só para mostrar que no processo, quando a pessoa foi desenvolvendo, ela sabendo o que ela queria fazer, que é uma peça de teatro, mesmo que ela tenha mudado o conceito, ainda está dentro de uma mesma linha. Ela ainda está falando da mulher, ela não mudou de forma grotesca, ela não começou, eu quero fazer uma peça de teatro e virou um livro, né? Então, isso que eu sempre trago à baila, né, para a gente pensar. E como gestão, a gente tem a questão do que eu quero fazer para chegar até o público. O que eu vou precisar fazer? Como que eu vou fazer? Daí a gente já entra no outro item. Para quem eu quero fazer? Essa é uma pergunta importante, porque às vezes o pessoal fala, eu quero fazer para o público geral. Não existe público geral. Se você não tiver mapeado quem você quer, quem é o seu público, você não vai conseguir ter resultado com o seu produto cultural, com o seu projeto. Então é muito importante ter a clareza de quem é o seu público, para quem você quer fazer.
Não adianta você fazer uma peça infantil, eu sempre pego esses exemplos do teatro porque está mais próximo da minha vida, mas não adianta eu falar que eu quero fazer uma peça infantil e que eu quero abordar determinado tema para a infância e de repente eu esquecer disso ao longo do processo e estar com questões que é para adulto. Não adianta eu fazer uma peça infantil falando de coisas que não vão tocar essa criança, que não vão envolvê-la no seu universo. Pensar na importância do que você quer fazer, o porquê isso é importante, vai te ajudar a ter elementos para defender o seu projeto, para defender o que você precisa para se conectar com um patrocinador, com o seu público, com uma instituição que vai receber esse processo. Então, por que ele é importante? O que ele diferencia no mercado? Isso sempre é um desejo já inerente do artista, né? Ele já quer transformar, ele contribui com o seu processo criativo para que isso aconteça, para que tenha importância na vida dos outros. Mas essa reflexão, ela é muito importante. Ela é um processo, uma etapa vital para que o seu projeto saia do papel. O que eu preciso fazer para isso se tornar realidade? Você precisa saber. Se você não souber o que fazer para que isso se torne realidade, você tem que voltar às casinhas e entender o que você quer. Provavelmente você não se ligou, você não se conectou, né, no que é o seu objetivo. Porque quando eu tenho um objetivo, claro, ainda que subjetivo, eu vou entender, eu tenho em mente o que eu quero fazer. Então, quando essa pergunta que a gente se faz, ela está intrinsecamente ligada, ela precisa ter essa conexão. Eu vou estudar, eu vou trabalhar mais, eu vou criar, eu vou construir, eu vou articular, né, com outras pessoas. Essa é o passo a passo, é eu imaginar o projeto acontecendo, eu imaginar cada fase desse projeto, da pré-produção, da produção, como que eu junto o material, né? É o que eu vou fazer, então o que eu vou juntar esse material no começo, o que eu vou fazer para produzir, quais vão ser as técnicas, o que eu vou utilizar, o que eu preciso para divulgar, o que eu preciso para chegar no público, é o que eu preciso fazer para esse projeto ser realizado. É assim que a gente vai pensar. Quanto tempo eu vou levar para fazer tudo isso? Eu já pensei o que fazer, eu já pensei por que é importante fazer, eu já pensei o que fazer, como fazer. Agora eu preciso entender quanto tempo todos esses fazeres vão levar. De novo, entrar na delimitação. Quando eu respondo à pergunta do que fazer, eu tenho ideia do tempo que eu vou levar. E isso é importante, porque às vezes eu tenho a ideia, daí eu pego e quero sair realizando. Só que leva um tempo, até para eu conseguir chegar no público, vai levar. Então eu não vou construir, apesar de ser possível, eu não vou construir uma exposição, por exemplo, de um dia para o outro. Tem o tempo da criação das obras, tem o tempo da montagem, tem o tempo da estruturação, da comunicação visual dessa exposição,
tem vários tempos. Eu sempre digo que qualquer projeto, ele leva no mínimo 2 anos da sua concepção ou até a sua realização. Ainda que dentro dos conceitos subjetivos, às vezes o artista leva anos pensando, vivenciando certas experiências, até que isso se torne uma vontade de realizar algo, até que isso vire uma necessidade. Eu conto tudo isso como o tempo que isso vai levar. Quanto tempo isso vai levar? Isso é importante ter em mente, para não colocar o boi, não é a carroça na frente do boi, né? Eu sempre erro os ditados. Mas é isso. Quando a gente pensa no quanto tempo eu vou levar para fazer isso, vem dado de realidade, vem dados que são necessários para você estruturar e apresentar o seu projeto para o outro. Que daí você não se compromete, você não fala que vai fazer um negócio, vai entregar e não tem sequer o produto pronto. Quem vai estar comigo no processo? Nenhum artista, ninguém faz nada sozinho, mesmo na nossa vida, a gente sempre depende do outro, em todas as instâncias. Então isso também é válido para o processo artístico, por mais que a pessoa fale, ah não, mas eu sou, por exemplo, um escultor, eu trabalho sozinho em casa, né, lá lapidando. Não, você vai ter que depender do galerista para mostrar a sua escultura, você vai ter que depender da pessoa que vai fazer o transporte da sua escultura. Essas coisas todas, elas estão ligadas ao fazer cultural, ao fazer artístico e são processos de gestão. Então, listar todo mundo que está conectado a esse processo vai te dar ferramentas para poder criar um projeto, né, cultural, um projeto para conseguir um patrocínio, para conseguir um espaço dentro de uma instituição também, né? Quem são essas pessoas? Quem são a equipe ligada a esses processos? É importantíssimo você ter noção e como que eu vou dizer, lapidado para você não ter surpresas, para de repente você falar, nossa, eu estou precisando de tal profissional e ficar à mercê, ficar sem saber quem contratar, dependendo de indicação. Quando você pensa isso planeja, quando você pensa isso com antecedência, você consegue aí ter um resultado melhor, tanto na sua vida, quanto no seu processo artístico e quanto nas ferramentas de gestão que você vai lapidar para chegar o seu projeto, o seu produto até o público. Quanto custa fazer? Essa é uma pergunta essencial. Por quê? Porque você precisa mensurar o seu investimento, o seu orçamento para fazer isso, né? Às vezes no processo artístico a gente vai indo, vai investindo, né? Só que se você não souber quanto custa, como que você vai cobrar depois? Como é que você vai mensurar? Como é que você vai pedir até, se você não produziu ainda, se você está partindo do zero e você está criando um projeto cultural a partir de uma ideia que você quer realizar, colocou no papel e tal, você precisa saber quanto custa para pedir o dinheiro para outra pessoa. Se você já fez a sua arte em casa, você precisa saber quanto você gastou de insumos, quanto que você gastou de tempo para mensurar e precificar o seu produto. Ou seja, saber o quanto custa o seu produto cultural faz parte do processo de planejamento e faz parte desse processo que a gente precisa fazer tanto para a vida, quanto para a sua arte, quanto para a gestão. O meu objetivo com esse vídeo era falar para vocês
de forma bem afetuosa coisas que eu queria que tivesse falado comigo quando eu estava no meu processo artístico. Coisas que ampliaram a minha forma de ver, a minha forma de atuar dentro da área cultural e que foram aos poucos sendo lapidadas. Mas se alguém tivesse conversado comigo antes e me dado ferramentas, né? A ferramenta principal é o planejamento, é pensar. E isso parece, quando a gente fala, que é algo só do gestor, do produtor, quem planeja é ele. Não, a gente planeja também, né? E a gente tem que planejar a nossa vida também. Então, essa conversa, esse vídeo, essa reflexão é mais para mostrar assim que por mais que as pessoas, é até para desmistificar que quando o pessoal fala, artista não pensa em nada. Não, artista só vive e faz o que tem que fazer, aí só vive criando, né? Ele não tem responsabilidade, ele não entende de dinheiro, ele não entende... Não, gente, todo mundo quer viver da sua arte. E para viver da sua arte, a pessoa precisa ter essas coisas em mente para mostrar que ela é também um gestor. Ela é um gestor do seu processo criativo. Ela tem essa habilidade. Você tem essa habilidade dentro de você. Você que já é artista, você produz, você faz, você tem uma técnica, você tem um procedimento. Você só vai ampliar, você vai ser multidisciplinar para entender também como é que funciona um processo de escrita de projeto, como é que funciona um patrocínio, essas coisas são vitais para a vida de um artista hoje, né? Dentro das circunstâncias econômicas e sociais que a gente vive. Então, não se limite. Pense que você também tem a possibilidade de conduzir a sua carreira, de conduzir a sua vida, sempre pautando no planejamento e na resposta dessas perguntas, que são balizadoras para os seus sonhos, para a sua forma de viver e para a sua forma de atuar como profissional. Porque, lembrando, elas estão intrinsecamente ligadas, a gente não deixa de ser um ser humano e de ser um profissional concomitantemente. Bem, era mais ou menos isso que eu queria. Eu agradeço você que teve paciência para assistir esse vídeo até aqui. Agradeço também ao Governo do Estado pela iniciativa através do PROAC Expresso, por essa oportunidade de falar um pouco e conversar com vocês sobre o que é ser o artista gestor de si.